Ouvinte da RCI, a você, internauta, que nos acompanha aqui no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, no site Sempre RCI. Nós estamos aqui, então, mais uma vez, debatendo um livro, trazendo informações, esclarecimento, né? Ajudando aí no desenvolvimento da intelectualidade, sempre munindo vocês de conteúdo. E hoje a gente tem um assunto muito interessante. O título do livro de hoje é Descrenciograma, Fundamentação e Teática. Então, quem está nos vendo tem a oportunidade de ver a capa. Quem não está, o título Descrenciograma, e quem vai falar sobre isso é o nosso autor convidado, Oswaldo Vernet. Ele que é graduado, né? Ele é analista de sistemas, ele é doutor em engenharia de sistemas e computação, ele é docente da Conscienciologia, e a gente, então, já recebe com muito boas-vindas, Oswaldo, ao nosso programa. Olá a todos, muito obrigado pela audiência, pela oportunidade de estar aqui falando, divulgando a obra. Quero agradecer à professora Rosimeire Salles pelo convite, à IEC pelo suporte, pela sustentação desse evento constante, à Rádio RCI pela difusão, e vamos lá, somos todos ouvidos, Iwi. Vamos todos entender o que é isso, Oswaldo. Primeira coisa que a gente quer saber é o que significa essa palavra, descrenciograma. Tá bom. Eu vou começar um pouquinho antes do descrenciograma, né? A pessoa, quando ela toma contato com a conscienciologia, com a ciência conscienciologia, seja assistindo a um curso, chegando numa palestra, um áudio, muitas vezes ela vai se deparar com o que aqui nós denominamos o princípio da descrença, né? Que ele tem um enunciado muito claro e assim, ele parece muito fácil de entender. Ele diz basicamente o seguinte: olha, não acredite em nada, nem mesmo no que for informado aqui. Aí aqui pode ser um livro, uma instituição, o contexto onde a pessoa esteja ali vivenciando, presenciando, né? E complementa da seguinte forma: experimente, tenha suas próprias experiências. Normalmente, quem chega, alguns olham para isso, não dão a devida importância, não dão muito valor, mas outros tantos veem nisso um diferencial. Principalmente aquelas pessoas que vêm de linhas mais religiosas, mais místicas, onde você é praticamente coagido a acreditar no que é dito. Você é obrigado a acreditar e se você não acredita, não aceita as coisas como elas são colocadas, imediatamente você está fora daquele contexto. Você é meio expurgado, né? E a Conscienciologia diz ao contrário: olha, nada do que for dito aqui nessa palestra por esse professor ou escrito nesse livro tem que ser engolido de primeira. Você acolha o que está sendo dito, tenha a sua experiência e valide, né? Se aquilo tiver validade para você, invista em conhecer mais, em se aprofundar. Se aquilo não tiver validade, descarta e vai fazer outra coisa. A gente não fica aborrecido com isso, né? Então, isso é um marco muito grande, né, entre a ciência e a religião, as linhas de pensamento mais místicas, né? Porque na ciência ninguém é obrigado a acreditar. A pessoa se depara com fatos. Estando na conscienciologia, a gente tem que levar em conta aí que a gente aborda a consciência de uma maneira integral, de uma maneira multidimensional. Então, o parapsiquismo, as parapercepções estão incluídas aí nesse pacote. E, assim, ninguém é obrigado a acreditar numa experiência que eu conte parapsíquica. Eu tive uma projeção, saí do corpo, fui em tal lugar. Ninguém é obrigado a acatar isso, né? No máximo, isso vai servir o quê? De estímulo para a pessoa produzir a sua própria experiência. Isso é basicamente o princípio da descrença.
Aí eu cheguei lá, era no Instituto, não era nem IPC ainda, era IIP, Instituto Internacional de Projeciologia, em 94. Eu olhei para esse princípio e falei, que coisa diferente, né? Mas na época ele não me chamou, eu pensei que eu tinha entendido o enunciado, eu pensei que eu sabia fazer aquilo que estava escrito no princípio, né? Fui assistindo palestras e tudo, demorei um pouco a me decidir a permanecer na ciência, a contribuir com a ciência, até que nós chegamos em 2014, onde eu resolvi, não, o meu lugar de atuação, depois de experimentar uma série de coisas, nunca me faltou experimentação, tá? Só que eu experimentava e olhava e dizia, ficava um tempo ali na história, eu olhava e dizia, não, isso não é para mim. Isso aí já deu, isso aí eu já fiz, isso aí eu já conheço, né? Na conscienciologia, eu via desafios, eu via coisas que eu não entendia, que eu precisava aprofundar. Eu via relatos de experiências projetivas, que era algo familiar para mim, principalmente no final da adolescência. Eu falei, não, aqui se estuda de uma maneira científica aquilo que eu vejo nos livros de uma maneira mística, de uma maneira mais religiosa e crente. Então, a minha área de atuação é essa aqui mesmo, tá? E assim, toda pessoa que está pesquisando em conscienciologia, ela é sempre muito incentivada a escrever. Escrever os relatos, escrever a sua biografia de uma maneira mais técnica, né? O caminho de cada um, a singularidade de cada um, ela é muito valorizada na conscienciologia. Ao contrário da ciência convencional, que ela está interessada em padrões, ela está interessada em protocolos, ela está interessada naquilo que é comum a todos. A conscienciologia não, ela está interessada na diferença, né? O que você, como consciência, soma ao universo, soma ao cosmos? Então, todo pesquisador é incentivado a escrever e a produzir obras, sejam artigos, sejam verbetes da enciclopédia da Conscienciologia, sejam livros, vários tipos de obras. E eu tinha para mim, não, eu tenho que escrever um livro, mas eu vou escrever um livro de quê? É tanta coisa já escrita, tanta gente estudando, tanta gente que sabe mais do que eu estou aqui, vou escrever sobre o quê, né? Bom, e fiquei nisso, fui caminhando no voluntariado, fui caminhando na docência, até que eu resolvi fazer um laboratório que ele tem aqui em Foz do Iguaçu e só tem na Aracê, que é uma instituição da Conscienciologia, lá em Domingos Martins, no Espírito Santo. Aí fui para a Aracê fazer esse laboratório chamado Serenário, que é um laboratório muito interessante. Você fica 72 horas sozinho, pelo menos assim, intrafisicamente, você com você mesmo, e a parte multidimensional. Dependendo aí da sua percepção, você tem mais ou menos contato com o que está acontecendo em outras dimensões ali ao seu redor. E aí eu cheguei de uma viagem muito cansado, eu fiz o erro de ir de ônibus, falei assim, vou conhecer o caminho e tudo, não conheci nada, um temporal danado, a gente não conseguia dormir direito dentro do ônibus, cheguei exausto, foi praticamente o tempo de almoçar e dormir. Quando eu estou começando a pegar no sono, eu sinto uma descoincidência, que é um fenômeno onde os veículos se separam, e eu me vejo fora do corpo, sem enxergar nada, o que é um tipo específico de projeção, só que eu conseguia escutar muito bem. E aí um homem conversou comigo. Conversou não, ele falou uma frase apenas. Seria melhor você explicar mais o princípio da descrença. Puxa. E aí, isso eu relato na introdução do livro. Pois é. Aí eu volto para o corpo, agitado, porque não é todo dia que a gente recebe um presente, né, uma mordomia dessas. Eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Não posso deixar isso passar em branco. Só que ali eu não estava com o foco em escrita, nada. Eu estava com foco no laboratório que eu ia fazer e que foi interessantíssimo. Voltei ao Rio de Janeiro, onde eu morava na época, e comecei, não, mas eu vou explicar o que do princípio da descrença, né? Isso se fala desde o início, desde que a Conscienciologia foi proposta, década de 80 ainda. Quem é que não entende isso que está aí? Tá bom. Aí nada como a experiência, né, que está prescrita no próprio princípio. Aí eu comecei a dar aula,
Eu rapidamente virei professor orientador, que é aquele que colabora com a formação de outros docentes de conscienciologia. E aí eu fui percebendo que as pessoas não compreendiam tão bem o princípio da descrença quanto eu tinha imaginado, e nem eu próprio. Aí eu falei, não, essa recomendação faz todo sentido. Então, vamos trabalhar. O que eu posso escrever sobre o princípio da descrença? E aí, assim, né, a obra ela só se realiza quando você realmente senta e começa a trabalhar nela. Esse livro ele teve pelo menos uns 5 caminhos diferentes. Eu fui tentando. Primeiro, eu tentei pela filosofia, com a qual eu não tenho nenhuma afinidade. Não tenho, acho que eu não tenho essa inteligência para trabalhar com filosofia. Porque aí eu tinha que entender um pouco da epistemologia, o que é a crença, o que é o conhecimento. Aí eu olhava para aquilo e dizia assim, eu não vou tirar nada daqui, não é isso que eu tenho que passar para as pessoas, né? Aí fui tentando, e ao mesmo tempo, um mecanismo que a gente usa muito é, se você está trabalhando num tema, escreva verbetes da enciclopédia sobre esse tema, porque a sua cognição vai aumentando na medida que você escreve e vai defender o verbete. Pois bem, comecei o primeiro verbete, o argumento de autoridade. Eu fiz uma linha de verbetes dentro da descrenciologia, né? Que é a especialidade que estuda esse princípio da descrença e o uso do princípio da descrença. Tá bom. Lá pelas tantas, as coisas começaram a clarear. Eu tive uma outra inspiração, proponha um instrumento que tem tudo a ver com a minha formação, tem tudo a ver com a minha área. Eu sou da matemática, eu sou da informática. Então, assim, medir, verificar, analisar, isso tem tudo a ver comigo. Eu falei, bom, como é que eu posso ajudar as pessoas? E aí, colocar a assistência em primeiro plano foi fundamental para deslanchar a obra também, né? Como é que eu posso ajudar as pessoas no sentido de elas poderem avaliar se elas estão compreendendo realmente em profundidade e conseguindo aplicar esse enunciado que parece tão simples. Aí eu propus no verbete, era um instrumento muito simples, eram poucas perguntas, e eu estava engatinhando ali em relação ao tema. Em seguida veio o convite para usar esse instrumento num curso do CAEC. E aí foi que era o curso, chamava Autorreestruturação Pensênica, e ele tinha um prólogo, ele tinha uma primeira aula sobre descrenciologia, onde eu introduzi uma oficina, dividia os alunos em grupo e botava cada grupo para trabalhar um tema do descrenciograma, aquele que eu tinha publicado no verbete. E aí é impressionante, né? Quando você coloca o instrumento em uso, o feedback que você recebe e a ampliação que ele ganha, porque aí o número de variáveis do instrumento aumentou e o número de questionamentos que eu fazia ali dentro também aumentou. Então, quando eu parti para o livro, eu tinha a experiência do verbete, a experiência do curso, e aí quando chegou no livro ainda aumentou mais um pouco, porque antes do livro teve um artigo, né, numa revista conscienciológica, onde eu já apresentei uma versão melhor do instrumento, mais completa, né? Não acho que a que eu tenha publicado no livro esteja completa, não. Acho que ela ainda pode ser muito melhorada. Mas vejam, a gente começa com uma semente e vai... Pesquisa isso, ciência é isso. Se fosse religião, vinha uma coisa pronta, e que não pode mudar, porque aquilo funciona como um dogma. Conscienciologia é ciência, a gente faz de maneira diferente. Então, as coisas progridem, o conhecimento muda, o conhecimento é refutado. De repente, não é aquilo que está sendo dito, aparece uma verdade mais atual, e a gente substitui, e a gente vai aprimorando o corpus de conhecimento. Então, é basicamente isso. A ideia de escrever o livro foi por esse caminho. Aí você coloca aqui no subtítulo a fundamentação e a teática, porque é justamente isso, né? Você partiu da sua experiência, não só daquilo que você viu. Então, ou seja, você foi teático na aplicação, né? Até mesmo para você escrever sobre o tema, não tinha como, né? Não... E na exposição do instrumento.
Porque se eu estou propondo um instrumento, o primeiro usuário sou eu. Não tem dúvida. Então, eu respondi todo o descrenciograma. E eu fui assim, eu fui tão rigoroso comigo mesmo que eu tirei nota baixa nele. Então, eu propus um instrumento com perguntas que, para responder, eu tenho dificuldade. São coisas que ainda não estão dominadas para mim, elas não estão assentadas. Eu imagino que, como isso funcione dessa forma para mim, possa funcionar para os outros, né? Com certeza. Você começa aqui, né, apresentando o paradigma consciencial, né? Mas, enfim, a projetabilidade para você a gente pode dizer que é uma primeira manifestação de experimentação do princípio da descrença? Assim, o princípio da descrença ele pode ser experimentado em vários níveis, né? A questão é a seguinte: como o paradigma consciencial ele inclui o parapsiquismo, a consciência atuando em diversas dimensões, além do corpo físico, e interagindo nessas dimensões. Isso é exatamente o parapsiquismo. A pessoa vai ter percepções, uma vai sair do corpo, a outra vai ter a clarividência, a outra vai ter a telepatia, cada uma aí de acordo com o que ela vem desenvolvendo, de acordo com a sua trajetória. Mas eu vejo um destaque muito grande quanto à projeção, porque é uma maneira muito direta de você confirmar as coisas. O que não quer dizer que tudo que você viva projetado tenha 100% de certeza, porque tudo passa pelo teu filtro cognitivo, e ele funciona tanto projetado quanto não projetado. Então, o fato de ter uma experiência extrafísica, isso elucida muita coisa, mas ainda não é suficiente para você afirmar aquilo, não. A coisa é 100% desta forma. Isso é ciência. Porque aí vai vir um outro projetor que, por exemplo, vivenciou uma situação semelhante e vai dizer, não, comigo coincide até certo ponto, mas isso que você está falando não bate. Aí eu vou questionar para mim, não, então será que nessa parte eu não percebi direito? Entende? Então, é assim, é a experiência pessoal de uma projeção se somando com a experiência do grupo. Isso é o consenso. Isso dá origem à verdade relativa de ponto. A Verbon ela não vem de uma pessoa, ela vem de um consenso grupal. A pessoa propõe, o grupo experimenta, todos chancelam aquilo no nível experimental e aquilo vira uma verdade que a qualquer momento pode ser melhorada. A conscienciologia trabalha dessa forma. Mas, para mim, a projeção ela tem um papel de destaque, porque você vai diretamente à fonte. Então, você escuta falar, o amparador extrafísico. Né? Quem tem a oportunidade, por exemplo, de sair do corpo e interagir com essa consciência, conhece melhor o que é o amparador, o que ele faz, como ele aborda a evolução, começa a diferenciar o que é um amparador daquilo que tem só boa vontade de ajudar. Porque o amparador não tem só boa vontade, ele é técnico em assistência. Entende? A projeção te dá isso de uma forma muito direta. Agora, ela não é o único fenômeno. Né? E eu chamo a atenção, assim, o propositor da conscienciologia, o professor Valdo Vieira, o primeiro tratado conscienciológico dele foi sobre a projeção consciente. Eu penso que isso quer dizer alguma coisa. Né? Apesar da projetabilidade estar um pouco fora de moda, hoje as pessoas estão estudando coisas mais avançadas, né? Concordo, ciência é isso mesmo, cada um estuda o que quer, mas a gente não pode esquecer que era um tratado de mais de 1000 páginas sobre o assunto. E não só a projetabilidade, os parafenômenos correlatos à projeção, todos ele aborda ali. Né? Agora, projetabilidade e descrenciologia, para mim, são dois temas indissociáveis. Tá? Porque a maneira de você ir direto à fonte e ter a tua experiência numa dimensão que não é essa que a gente vivencia aqui diariamente. Ela é acachapante, né? Como dizia o Ela é. professor Valdo, né? Não Ela tem é. jeito da pessoa vivenciar aquilo e falar que ela, né, que ela acredita em outra coisa, porque ela viveu a experiência, né? E não Então, adianta o médico dizer que ela está maluca, porque ela sabe que não está.
Então, não adianta medicar, dizer. Tem gente que até entra em conflito com isso, né? A pessoa tem a experiência e ela não sabe, ela não acha a informação, ela não sabe o que está acontecendo, aí ela conta para a família. Aí a família chega lá interna. Você não está doido. Imagina uma família de ateus, uma família religiosa. Não, isso ele está possuído, ele está. Entende? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que estuda, com o que vivencia e com o que propaga, E às porque vezes nem elas tudo pode mesmas ser passam a não dito acreditar mais, né? Daqui a pouco ela já está exatamente. duvidando da própria experiência. Exato, exato. Principalmente isso é muito comum com as pessoas que não encontram as informações. Ou que encontram aquelas informações que não levam a muita coisa. Porque tem projeção, ela não foi inventada pela conscienciologia, ela é parafisiológica, ela acontece com o ser humano desde que ele existe no planeta. Né? São veículos que desencaixam e, de repente, a consciência se transfere para um desses veículos e tem uma manifestação enquanto o corpo está dormindo. Né? Então, isso não é propriedade da conscienciologia, isso já vinha sendo estudado. Só que a maneira como era estudada é que nem sempre viabilizava uma abordagem, muitas vezes sadia, sobre o que fazer com isso. Né? Isso mesmo, Oswaldo. A gente vai agora chamar um pouquinho aqui os nossos comerciais. Pessoal, vocês que estão acompanhando, só um minutinho, nós já estaremos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Entre Livros, entrevistando hoje Oswaldo Vernet, está falando sobre o descrenciograma. Agora, Oswaldo, eu fiquei pensando, mesmo na linha científica, né? A ciência ela tem determinadas descobertas, aquilo, naquele momento, é o que está, vamos considerar, mais avançado, daqui a pouco vem outra teoria e, né, supera aquela, ficou já ultrapassada. Mas, veja se eu estou correta, mesmo na ciência, se o pesquisador, o cientista, ele também, né, vamos pensar assim, usar de artifícios, como que eu vou dizer assim, você coloca no seu livro sobre persuasão, onde você apresenta a sua teoria, mas mesmo apresentando baseado em fatos, você tenta convencer, ela também está nesse âmbito aí, né? Vamos dizer assim, da antidescrenciologia, a gente pode chamar assim? Concordo contigo, porque a gente acha que não, o princípio da descrença, então a ciência usa o princípio da descrença. Negativo, porque a ciência não admite a autoexperimentação. A ciência admite um modelo em que o experimentador ele está desconectado do experimento. Então, o experimentador está aqui, a realidade está acontecendo e ele está só observando. Isso é falacioso, porque simplesmente observar algo que acontece, energeticamente já existe uma interferência sua. Né? Depois que a física avançou um pouco para o nível quântico, eles começaram a observar isso. Tá? Então, eles já admitem na ciência que o observador interfere, mas eles não admitem que a experiência interfere no observador. E isso é a essência da evolução, porque a gente evolui tendo experiências que vão modificar a nossa cognição, a gente vai refletir sobre elas, aí elas se tornam autoexperiências. Né? A cognição vai aumentando e a gente vai evoluindo com isso. Para a ciência, isso não é ainda uma via de mão dupla, porque até admite que você participa do experimento, porque não tem como, não tiveram como fugir disso. Tentava observar o elétron, ele mudava de estado. Isso foi um grande boom aí da física quântica. Né? Só que ninguém admite ainda o que o experimento muda na vida do experimentador. Isso não é levado em conta dentro da própria experimentação. E para a conscienciologia é essencial isso,
Porque como é que a consciência evolui? É tendo experiência. Né? A vida humana é uma grande experiência, que vai do nascimento até a dessoma, vai da ressoma até a dessoma. Isso é experiência. Né? É uma grande gama de experiências que a gente vai ter aqui e depois vai refletir sobre elas. Uma vida, duas vidas, N vidas. O paradigma é multiexistencial. Né? E eu acho muito interessante isso, achar que a ciência usa o princípio da descrença, não como ele é proposto na Conscienciologia. Agora, Oswaldo, você fala aqui das as manifestações pseudo-descrenciológicas, ou seja, a pessoa, ela, né, a pessoa, vamos jogar a pessoa, né, ela tem determinadas ações que, mesmo ela dizendo que ela é descrente, aquilo não condiz com a realmente descrenciologia, mais ou menos por aí, não é? Exato. Eu trago um primeiro exemplo que eu acho que é conhecido de todo mundo, que é o exemplo bíblico do São Tomé, lá, do Que apóstolo. bacana. Né? Porque as pessoas acham que aquela descrença dele é do princípio da descrença, não é. Porque ele descrê enquanto o outro não está convencendo ele. Porque aí depois que ele vê que chega lá Jesus e mostra que ele não morreu, não dessomou, que ele está vivo, ele se curva naquilo. Né? Quer dizer, um mágico conseguiria enganar Tomé, um ilusionista bem gabaritado. Né? Porque não teve a parte da autoexperiência. Né? Então, ele fez a primeira parte, ele desconfiou. Não, eu só acredito vendo. Eu tenho que ver para crer. Né? Mas ele não experimentou. E do momento que o outro veio com a verdade, ele se dobrou. Inclusive, no episódio, ele se joga de joelhos lá na frente do outro. Quer dizer, isso é subjugação total, isso não é descrenciologia. Né? Isso é um dos exemplos que É justamente isso. Ele viu, ele creu. Ele E o creu. princípio da descrença não é ver para crer, é viver para saber. Perfeito. Para mim, é como eu situo, até o momento, né? O que eu compreendo, até pode ser que amanhã eu pense outra coisa dele. Né? Mas você tem que vivenciar para saber. Agora, é claro, você não precisa, por exemplo, tem que vivenciar para saber. Então, eu vou pular do edifício para ver se eu vou morrer mesmo. É burrice. Né? Você não precisa repetir o que, sabidamente, nessa dimensão, tem um resultado conhecido. Tá? Não é viver tudo, você não precisa viver tudo para saber. Tem coisas que outros já viveram que, se você viver, vai dar no mesmo. Então, essas você não precisa repetir. Agora, tem vivências que o outro chega e fala, eu saí do corpo. Aí você vai dizer assim, bom, ele está doido, isso não existe, ou você vai dizer, pô, será que eu posso sair também? Essa é a postura do cientista. Porque aí ele vai experimentar algo que para ele não tem um resultado ainda conhecido, previsível. É diferente de cair do edifício. Cair do edifício, a pessoa vai morrer quando chegar lá embaixo. É só se der muita sorte, parar no meio, mas o resultado é mais ou menos conhecido. Entra a lógica um pouco nisso, né? Isso, Porque se isso. você pode experimentar, você vai experimentar. Se tem, por exemplo, é real, você vai pular do edifício, você vai, né, dessomar, você não sobrevive, então, pela lógica, então também é um outro viés que a gente pode, né, abordar esse assunto, né? Não. Exatamente. E você falou da persuasão, e eu dedico algum tempo a falar dela no livro, porque é interessante, né? Uma coisa é você argumentar. Eu procuro trazer. Isso não é original meu, isso já se estuda, né? Eu trouxe só um recorte no livro. Argumentar é o seguinte: é você sustentar uma tese através da lógica, uma tese que não é evidente por si própria. Tá? Não precisa argumentar para coisa óbvia. Né? Mas você quer mostrar uma verdade para certa pessoa. Então, você desenvolve uma linha de raciocínio que vai produzir na outra pessoa algum raciocínio. Pode ser que não seja o seu. Isso é argumentação. A argumentação, quando ela é bem conduzida, ela gera debate. Nem que seja assim, não, concordo com você, mas esse ponto eu não entendi bem, me explica de novo.
Quando o outro engole tudo que você está dizendo, desconfia, porque você pode estar sendo impositivo, persuasivo, explorando uma fragilidade do outro, explorando alguma coisa de alguma maneira aí não muito ética, não muito recomendável. É diferente da persuasão. Persuasão é a tentativa o quê? Ela embute aí uma subjugação. Você tenta convencer o outro do seu ponto de vista. Não, eu estou certo. Veja só o meu raciocínio. Mas você já disse para ele que você está certo. Então, você não dá opção dele pensar de outra forma. A argumentação, não. Então, existe a argumentação persuasiva? Existe. Mas ela em si não tem essa finalidade. É diferente. Você argumenta propondo um raciocínio. A pessoa vai acolher aquele raciocínio da maneira dela, de acordo com a experiência dela. Não, isso eu não tenho na minha experiência. Então, eu não tenho por que acolher isso. Certo? E aí, a questão, você trata aqui também da questão do confiar desconfiando, né? Você tem um capítulo. Perfeito. Confiar desconfiando. Fala um pouquinho sobre isso. Falo, sim. Isso aí eu tive uma surpresa muito grande, porque se a gente olhar para a raiz da palavra, né, para a etimologia de confiar, é a mesma de fé. E aí, quando eu olhei o verbete da enciclopédia da Conscienciologia, eu falei, não, então confiança deve ser um tema negativo, deve ser um tema... E não era. Aí tive uma grande... Aí eu custei a entender aquilo. Por que o professor Valdo abordou a confiança de uma maneira homeostática? Aí você tem que ler o verbete com um pouquinho mais de calma para perceber que essa confiança da qual ele trata no verbete, e até tem uma ortopensata do léxico, mas só que é posterior ao verbete, que trata disso, que é aquela confiança que é fruto da convivência. Então, não é uma confiança que você chega confiando na pessoa. Cegamente. Né? E convivência é experiência. Você vai experimentar, você vai ver aquela pessoa ali no dia a dia, como é que ela está agindo, está correto, não está. Né? E assim, tem uma outra ortopensata, querido, estou puxando pelas ortopensatas porque você conhece bem, né? Tem uma outra que ele fala que basta um ruídozinho para abalar a confiança. E aí é muito difícil, não são essas palavras, aí é muito difícil que ela se estabeleça nas mesmas bases que foram conquistadas. Quer dizer, confiança é um processo longo de convivência, daí a homeostase, porque convivência é experiência. Então, é uma acepção descrenciológica da convivência que ele trouxe ali. Agora, eu não cheguei nessa leitura assim... Quando eu olhei o verbete, eu achei muito estranho. Eu demorei, e esse é o meu entendimento, eu também posso estar equivocado. Né? Porque ele fala nitidamente ali da confiança que vem do convívio, entende? Então, essa não é patológica, você está experimentando a pessoa, você está experimentando as ações dela, você está observando. Entende? Então, esse capítulo eu gostei muito de escrever, de fazer esse contraste. Né? E o que eu penso que seja aí mais difícil, que agora eu não vou me lembrar, mas acho que está nesse próprio capítulo, é o seguinte, é você desconfiar de você mesmo. Não no sentido da subestimação, de achar que você não é capaz, não é essa desconfiança. É você ser capaz de se autorrefutar. Discordar tecnicamente de você mesmo. Pega uma coisa que você tem muito como certa. Não, isso aqui é claro que é dessa forma. Vai debater com você mesmo, sem interlocutor. Eu propus uma técnica num verbete chamada solilóquio autorrefutativo. É exatamente isso. É você sentar com você mesmo e desmontar as suas crenças. Essa é uma das coisas mais difíceis que existem. E aí a gente entra numa especialidade da descrenciologia, que é a autodescrenciologia. Que, para mim, assim, é a base, né? Porque se você não refuta você mesmo, se você não está aí se reverificando o tempo todo, que base você vai ter para refutar o outro?
Então, vê como o tema é complexo, né? E ele entra, porque não é só o que está acontecendo no mundo, as fake news, não é isso, são as suas verdades. O que é o dogmatismo? Que é um ponto que eu trago no livro, né? É aquele congelamento, é aquele engessamento das verdades que a pessoa produz, de modo que nada diferente consegue entrar. Então, assim, isso às vezes mantém a pessoa num patamar de estagnação durante vidas. A gente não está falando de uma vida, não está falando de décadas, a gente pode estar falando de milênios, né? Pega uma pessoa, por exemplo, que vem tendo durante várias vidas um papel muito proeminente na religião. Então, ela toma todas aquelas verdades religiosas aí, entre aspas, como leis, e ela não pode questionar, que isso não desmonta tudo em que ela acredita. Então, a autorrefutação aí é zero nesse nível, né? Agora, quando você chega num nível científico, você tem uma projeção, por exemplo, né? Por isso que a gente separa, né? Quando a gente estuda projeciologia, a gente separa a projeciografia da projeciocrítica. Voltou da projeção, anota a coisa do jeito que ela aconteceu, sem crítica. Eu vi um elefante de bolinha falando com um palhaço sem chapéu. Tá, escreve igualzinho lá. Daqui a um mês você vai olhar para aquilo. O elefante de bolinha no extrafísico faz sentido? Pode ser que faça todo sentido, simbolicamente para você. Entende? Mas, assim, tem que ter esse mecanismo da autocrítica, da autodesconfiança, né? Não no sentido negativo da palavra, como eu falei no E a início. autocrítica, ela desconstrói, de alguma forma, a própria crença, né? Porque se você tem o senso de criticidade, vamos supor, eu pensei agora, quando você falou de confiança, eu pensei assim, bom, a pessoa que vai assistir uma cerimônia, um culto, uma missa, qualquer coisa assim, ela pode ter um grau de confiança naquela pessoa que está ali, né? Falando, ministrando e tudo mais. Mas se ela tem uma autocrítica quanto a ela mesma e uma criticidade perante o que está sendo falado, mesmo que ela tenha uma confiança naquela pessoa, aquilo já quebra o que está sendo apresentado. Está correta a minha formulação? E por isso a gente incentiva tanto as atividades de debate, né, na conscienciologia, porque é através do debate que a gente vai percebendo essas nuances. Então, às vezes, uma pessoa assim, aquele professor que você fez o primeiro curso com ele e tudo, aprendeu muito, puxa, você deve muito àquele professor. Lá pelas tantas, vocês têm trajetórias diferentes, vocês vão ter experiências diferentes. E aquele mesmo professor, ele vai falar alguma coisa que não bate com o que você está vivenciando. Isso quer dizer o quê? O professor desqualifica? Não. Isso quer dizer o seguinte: a tua experiência pode estar superando a experiência daquele teu professor, que até então foi uma referência para você. Isso é descrenciológico. Isso não é ser ingrato com o professor que te trouxe para... Nada disso. Isso significa o seguinte: você andou de uma tal forma naquela trajetória, naquele caminho, naquela linha de raciocínio, que te permite ter mais clareza do que a pessoa que às vezes está mais tempo ali dentro. Por quê? Ela tem as experiências dela, ela ainda tem as crenças dela, está funcionando com... A gente sempre funciona com recortes da realidade. A gente nunca tem uma percepção completa do que está acontecendo, nem projetada. Você percebe ali um recorte, a menos que você tenha experiências mais avançadas, né, tem relatos sobre isso, tudo que a gente percebe é sempre uma fração, né? E está em algumas dimensões, a gente não percebe todas as dimensões ao mesmo tempo, entende? Então, é muito complexo discutir tudo isso, né? Agora, desmontar as próprias crenças, eu insisto nesse ponto. Isso, para mim, é uma das maiores dificuldades que a gente tem. E a gente pode, então, continuar falando sobre isso daqui a pouquinho? Podemos. Depois dos comerciais, a gente volta a falar sobre descrenciograma. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles.
Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Você já parou para pensar nas suas crenças? Você acredita em tudo? A gente está com o Oswaldo Vernet falando para a gente aqui sobre o descrenciograma, que é justamente sobre isso, não é, Oswaldo? Porque Exato. eu fiquei pensando, assim, a gente tem, em algumas linhas, até mesmo na área da política, né, a ideologia que permeia determinada facção ou determinada linha, né? E a pessoa, ela passa a crer, vamos usar essa palavra, mesmo que ela seja intelectual, que ela tenha lido muito, mas o filtro é determinados autores e determinadas obras nos quais ela crê, ou ela acredita, ou ela segue, a gente pode dizer até cegamente, ou sem criticidade, né? Seria um outro viés que a gente poderia abordar o descrenciograma, não seria? Exatamente. Vamos falar um pouquinho da política, então, né? Porque acontece uma coisa interessante, né? Por mais intelectual que a pessoa seja e tudo, ela não está isenta do risco de se seduzir por determinados argumentos falaciosos. E assim, dentro da filosofia, dentro da política, existem falácias muito bem construídas. Então, não é assim a dizer, nossa, fulano é burro, porque foi. Não, não tem nada de burro. A coisa é pensada, a coisa é construída, e nem sempre com a melhor das intenções. Às vezes a coisa é colocada exatamente no sentido de seduzir e aliciar pessoas. Tem um parágrafo no livro onde eu falo da militância política, né? Eu passo por ela. Eu não tenho, nessa vida, pelo menos, eu não tive contato com política, eu não posso falar muito. Mas é assim, às vezes a gente fica indignado, né? Mas como é que fulano tão inteligente pode cair num engodo desse, né? É porque é muito bem construído. E assim, o dia a dia vem mostrando, né? E aí a gente tem exemplos aí no mundo inteiro, não é só no contexto nacional, que às vezes o discurso simplório é o discurso mais sedutor, porque ele resolve rápido, né? Então, não, desmonta isso aqui, não precisa de educação, tem que ensinar a pessoa a contar dinheiro, né? Isso, para algumas pessoas, tem um apelo enorme, por mais intelectualizadas que sejam. Ou então o oposto, né? Tem que ensinar, sei lá, planejamento crítico no maternal, quando a criança tem que brincar de massinha, na verdade, para desenvolver ali, né? Então, tem falácia de tudo que é lado e de tudo que é tipo, né? E o que eu tenho visto é o seguinte, eu estou até pensando em estudar isso, né? Deve ter alguém que já falou disso. Quanto mais simplório o argumento, às vezes mais sedutor ele é. Faz todo sentido, né? E aí entra a demagogia, né? Porque é através da demagogia que você convence. E aquilo é fácil, né? É quase uma proposta de salvação, né? Nossa, eu vou por esse caminho. Só que o caminho ele é enviesado, ele não leva em conta uma série de complexidades, ele não leva em conta uma série de públicos que precisam ser atendidos, principalmente quando a gente pensa em política, no contexto político. Só que ele seduz, porque ele é imediatista. Como todo argumento simplório, ele é muito imediatista. Agora, você também fala aqui da dogmatização, você já falou um pouquinho, da doutrinação, né? O doutrinarismo. Pode discorrer um pouco sobre isso? Você sabe que esse me deu um trabalhão, né? Porque eu tenho passado religioso nisso, né? Então, a minha hipótese aí é de algumas vidas envolvido com a religião, né? E aí eu fui percebendo até o meu jeito de dar aula, colocar as coisas, eu tinha uma maneira, às vezes, um pouco incisiva, doutrinária, né? Por sorte, eu trabalhava com uma área mais técnica em tudo, mas assim, se eu fosse, por exemplo, da filosofia, da história, eu teria gerado um comprometimento aí mais sério para mim, porque aí você
está enviesando, às vezes, a cabeça de uma turma de alunos em relação a uma determinada... Quando você faz isso com um método, isso não é tão grave, porque... Mas eu percebia no meu tom didático, às vezes, um viés doutrinário. Não, é dessa forma, tem que ser assim. O meu jeito de organizar o quadro era igual em todas as aulas, não variava. Eu numerava, eu colocava o número da aula, os tópicos que eu ia abordar da aula, e não havia hipótese de não falar de todos aqueles tópicos. Isso é rigidez, isso é doutrinação. A matemática não é exata, né, Oswaldo? Pois é. E cadê a compreensão das pessoas que estavam ali? Né? Então, assim, quando eu fui escrever sobre doutrinação, talvez tenha sido a variável aí do discrenciograma que mais me deu trabalho, no sentido de selecionar aquelas perguntas que eram as mais difíceis para mim. Porque eu não vou enganar ninguém, eu construí o discrenciograma primeiramente para mim. Explica um Agora, pouquinho aí dessa técnica, exatamente, como que é o descrenciograma aí na prática. Ele funciona assim. Eu estudei 7 variáveis que eu considero que são travões contra a descrenciologia. Que se a pessoa tem aqueles traços, né, ela ainda está engatinhando no sentido da descrenciologia e da aplicação do princípio da descrença. Eu vou te dizer quais são que eu coloquei aqui. Primeiro, o acriticismo, o dogmatismo, o doutrinarismo, que é esse que a gente está falando, o materialismo, a pessoa só existe a vida intrafísica para ela. Ela não tem outros veículos, a consciência é o cérebro, a consciência é produto do cérebro. Quantas pessoas a gente não conhece assim? Se eu falar sobre a minha história, Oswaldo, eu me considerava materialista, mesmo na fase da juventude, da infância, tendo tido experiência parapsíquica. Isso, mas é o maior paradoxo. Eu tinha telepatia, eu tinha várias experiências, mas para mim eu negava aquilo pelo meu materialismo. Não, mas isso aí tem a ver com o ranço religioso que eu tenho, então está totalmente fora. Então, a gente, o materialista acaba fazendo isso, né? Ele não vai para a experimentação, ele nega e joga tudo para o mesmo campo. Então, é religião, é misticismo, é tudo a mesma coisa, tudo ópio do povo, né? E às vezes ele está tendo as experiências e trava. É real. É um colega de universidade que sai do corpo, né, e nega tudo. Diz, não, isso não existe, isso é sonho, isso é bobagem. Mas escuta, você lembra do que a gente conversou? Mas 2 pessoas vão sonhar a mesma coisa? Não, estava no cérebro da gente, e não adianta, a pessoa não sai daquilo. Materialismo, sentimentalismo, servilismo, foi um tema que eu trabalhei bastante, e superficialismo. Então, são 7 variáveis aí, todas com uma conotação negativa. Porém, as perguntas que eu faço no descrenciograma, e aí eu faço 8 perguntas sobre cada uma dessas 7 variáveis. Então, são 56 perguntas, na verdade, né? Para a pessoa pontuar. Então, cada pergunta tem 2 partes, que é uma manifestação mais primária dentro daquele tema ou uma manifestação mais avançada. Aí a pessoa dá uma pontuação para ela. Eu estou mais para o primário ou eu estou mais para o avançado? Aí vamos dizer, isso é muito subjetivo, mas é óbvio que claro que é subjetivo e é para ser uma autoavaliação, né? E amanhã, se você refaz o instrumento, você vai obter outro. Espera que você progrida na análise. Não, isso aqui eu já melhorei, eu não estou tão primário. Isso aqui eu já consigo melhorar. Agora, não são perguntas assim, nem todas são muito fáceis de refletir a respeito. Por isso eu tive o cuidado também, em cada pergunta, eu indicar referências para a pessoa estudar. Então, básico, né? Verbetes da enciclopédia e eu acho o léxico de ortopensatas um compêndio assim, holofilosófico da conscienciologia, né? Tudo que você procura, se não tem exatamente como você procura, tem parecido, dando alguma nuance sobre aquilo que você está pesquisando.
né? Agora, o que você vai fazer com aquilo é um outro problema, né? Então, eu instrumentei todo o instrumento assim, eu proponho as perguntas, eu encaixo cada pergunta numa especialidade da Conscienciologia, para a pessoa ter ali a referência de onde buscar elementos para a resposta, e aí eu dou verbetes e ortopensatas para ela refletir. Então, ela pode trabalhar o descrenciograma em vários níveis. Ela pode só sentar e trabalhar num nível assim, primário avançado, se ela não está muito afim de refinar a coisa. Ou ela pode refletir só com o que ela tem de cognição. Não, isso aqui a nota é 2, não, aqui a nota é 4. Ou ela pode ir atrás dessas fontes, se instruir a respeito dos temas, isso seria o ideal. Não conheço ninguém que tenha feito ainda. Pelo menos não veio falar comigo, que leu todos os verbetes que eu coloquei ali, né? As autopensatas até as pessoas leem, porque elas são muito interessantes, né? E assim, para o autor de Conscienciologia, é muito lúdico trabalhar com as ortopensatas, você buscar a ortopensata que melhor se encaixa naquilo ali, né? E às vezes não é com as palavras, você não vai achar numa busca direta, é um processo um pouco indireto que você usa, né? Ou você acaba batendo em alguma coisa lá do léxico de ortopensatas que vai te elucidar sobre... É impressionante a construção daquela obra, né? E aí isso envolve tudo, né? Porque eu fiquei pensando, uma coisa é a questão teórica, prática, mas a outra coisa seria aquelas ações ou aquelas manifestações nossas que demonstram, até para as outras pessoas, mas não para a gente mesmo, que ali ainda tem uma subserviência, ainda tem um caráter de ser dominado. A gente tem isso em alguma, né, vamos dizer assim, em percentual na nossa personalidade, né? Então, quer dizer, o conscienciograma, o descrenciograma, ele vai ajudar a gente aí na raiz. Seria mais ou menos por aí, a gente pode pensar. Porque se a pessoa se aprofunda, se ela fica naquele nível 0,1 primário, eu penso que não vai dar grande coisa, né? Mas se ela realmente se aprofunda, ela começa a ver ali as reciclagens que precisam ser feitas. Porque uma das sugestões, eu antes de chegar no instrumento, eu descrevo a técnica, é o manual de uso, é como usar o instrumento, né? E eu proponho que para cada tema para cada pergunta, que a pessoa relembre pelo menos 3 vivências naquele sentido. Isso dá trabalho, não é um instrumento assim, vou fazer numa tarde, né? Só se não refletir. Aí faz até em 2 horas, né? Mas assim, e o que eu acho legal é sempre a gente dá a possibilidade da pessoa trabalhar em vários níveis, né? E o livro todo eu construí dessa forma. Então, se a pessoa não quer fazer o descrenciograma, ela não está interessada na autoavaliação, o que ela aproveita do livro? A parte 1 e a parte 2. Porque na parte 1 eu faço essas reflexões que a gente falou lá no início. Confiança, desconfiança, persuasão. Eu vou dando um caminho dentro da descrenciologia para ela refletir. Ela pode ler só isso, né? Se ela quer entrar no instrumento, mas não quer fazer a avaliação, ela pode estudar os 7 traços, que são a parte 2 do livro. Então, ela vai estudar o que é acriticismo, o que é dogmatismo. E aí, dentro de cada traço, eu dou uma definição, dizendo o que é aquele traço, até para ela reconhecer se ela tem ou não. E se ficar muito difícil reconhecer, eu enumero algumas manifestações embaixo. Por exemplo, dentro do dogmatismo, né? Então, eu dou o exemplo daquela pessoa que não deixa entrar nada de novo, que é o neófobo, né? Então, a pessoa, ela, mesmo sem fazer um instrumento, quando ela para naquele parágrafo, ela vai pensar, gente, será que eu admito conhecimento novo ou para mim tem que ficar tudo igual? Então, assim, o livro ele foi construído para amplas abordagens. Você pode ler um pedaço, você pode ler todo e chegar ao instrumento, e o próprio instrumento pode trabalhar em vários níveis. Agora, pensei assim num paradoxo, porque assim,
vamos pensar no âmbito aqui nosso da Conscienciologia, né? A gente tem a figura do professor Valdo, que é um pesquisador, o currículo dele, né? Você vê, ele estudou obras de várias épocas, em vários idiomas, fez uma bibliografia exaustiva para estudar só um fenômeno, e com isso foi desenvolvendo uma ciência. Então, por um lado, a gente tem uma confiança, porque a gente sabe o nível de erudição, o nível de experimentação, o nível de cosmoética que a gente observa na pessoa, porque uma coisa você vê falando ali na frente, mas você vê no dia a dia, sentado, conversando, vê como é que são os relacionamentos, como é que a pessoa age, então você tem um parâmetro. Então, existe um nível de confiabilidade nessa pessoa. Aí, por outro lado, você tem um argumento usado por ele que é refutado. E aí você defende aquele argumento porque foi fala do professor Valdo. Não é meio paradoxal a gente envolver nisso a confiança e a falta de refutabilidade? Como que você avalia isso? Eu avalio da seguinte maneira: como é que o professor Valdo começava toda a aula, todo o pronunciamento dele, dizia assim, não vai no meu bico, não acredito no que eu estou... Ele ainda brincava, eu posso estar gaga. Ele falava nitidamente essas palavras em todo o curso, toda a aula, toda a palestra que ele dava. Você lembra bem disso, né? Onde que eu acho que mora o problema? O tempo todo ele sugeriu que a gente experimentasse as coisas. Ele sempre, então ele não tem nenhum rabo preso com isso, porque ele sempre deixou claro que tudo aquilo ali era experimentável. Se a gente não está experimentando e está assumindo como verdade, a deficiência está nossa. Né? E aí a gente vê muito, né? Às vezes a pessoa usando um argumento, às vezes falando de realidades extrafísicas muito distantes da própria experiência dela, né? Falando em comunexos, que é onde ela nunca foi. Ah, mas eu acho que eu tive lá na intermissão. Que bom, mas você foi lá de novo. Você sabe se existe mesmo aquela comunex? Você foi lá, você pisou lá. E ele sabe. Ele não ia escrever no livro se ele não tivesse ido lá, visitado e soubesse muito mais detalhes que ele nem colocou nas obras. Né? Agora, muita gente está papagaio na história, né? Porque repete isso e, assim, gera uma má imagem para a conscienciologia. Porque quem observa de fora, e eu já escutei isso de pessoas de fora, é que a gente está com comportamento de seita. Né? Exatamente por essa postura, porque as pessoas repetem, não têm experimentação para embasar aquilo que estão dizendo, e isso é o quê? É comportamento religioso. Agora, olha o nosso passado. Está tudo certo, está tudo condizente com o que a gente veio fazendo. Né? Ele trouxe uma proposta muito nova. Tem gente que pensa na conscienciologia como salvação. Né? Então, na verdade, na visão de algum, é quase o mito da salvação. Né? Quando, na verdade, o que a conscienciologia traz? Ela traz uma proposta de aceleração evolutiva. Então, do momento que você assume que você é uma consciência e que você, para evoluir, tem que fazer esforço, o que a conscienciologia traz? Um universo de esforços que você pode adotar por vontade própria, nada é imposto, no sentido de evoluir mais rápido. O esforço é seu, a técnica que você vai aplicar é responsabilidade sua sobre os efeitos que ela vai gerar, né? E, assim, a gente está fazendo isso enquanto grupo, né? Porque apostar que o outro evoluiu com aquelas técnicas, eu acho um pouco arriscado, que pode ser que não sirva para a gente. Né? Então, essa é a minha visão no momento. Né? O que eu vejo é muita gente indo no bico. Por isso que eu incentivo sempre, sempre o princípio da descrença, sempre a autoexperimentação, sempre levar algo que eu tenha experimentado. Por que eu escrevi esse livro? Eu tive uma projeção me sugerindo
a Concierge que falou comigo, ela não impôs, ela não disse, você tem que escrever um livro de descrever, jamais. Eu não escreveria. Se disser que eu tenho que fazer, acabou, não vou fazer. Eu só vou fazer quando eu achar que eu tenho que fazer. Né? Então, seria bom, olha o tom que ele usou, seria bom você falar mais sobre o princípio da descrença. Eu falei assim, será que isso tem lógica? E na hora eu não entendi. Eu falei assim, mas por que eu tenho que falar? Todo mundo sabe isso. Ah, deixa eu dormir, estou cansado da viagem. Mas anotei, porque aquilo foi... É daquelas experiências assim, o médico pode me medicar, ele pode dizer que eu estou doido, mas eu sei que eu não estou. Né? Todo mundo que já teve lúcido fora do corpo sabe o que é uma experiência fora do corpo. Isso mesmo. Né? Olha, Oswaldo, hoje a gente teve aí um aulão, né, gente, para tentar entender um pouquinho, e eu acho que o mais importante é compreender isso, mas é aplicar, né? Colocar no nosso dia a dia, na nossa vivência, na nossa prática, questionar tudo, querer saber sobre tudo, experimentar, mais ou menos por aí, né, Oswaldo? E aí sim, a gente vai estar exercendo o princípio da descrença teaticamente, não é isso? Vivência, né, Rose? Conscienciologia e autovivência. Então, se a gente não vivencia, a gente está simplesmente repetindo posturas do passado com nomes bonitos. E tem nomes lindos na conscienciologia para a pessoa usar. Um mais bonito do que o outro. Agora, o que é isso? É travestir o passado. Se a pessoa não pega aquilo como um roteiro evolutivo, como um caminho a preencher e a experimentar. Não quer dizer, em momento nenhum se disse que isso aqui vai dar certo. Está dando certo para algumas pessoas. Tem lógica o que é proposto, mas tem que ser feito. Excelente, Oswaldo. A gente, olha, agradece imensamente você aqui hoje, né? Aprendemos bastante. Vamos ver se a gente consegue colocar isso tudo na prática. Então, Oswaldo, olha, muitíssimo obrigada. A gente vai se despedindo, então, de você que esteve aí nos ouvindo, nos acompanhando. Semana que vem tem mais. Todo sábado, 9 horas da manhã, programa Entre Livros, trazendo uma novidade para vocês. Até lá, pessoal. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.